queridos amigos, muito obrigada por estarmos juntos mais uma vez nesta reunião especial dos educadores. Sempre toda reunião dos educadores é especial, né? Mas hoje nós vamos ter uma roda de conversa com duas grandes amigas, duas preletoras maravilhosas e educadoras. Eu não vou falar muito delas, porque elas vão se autoapresentar. Então, eu queria chamar a querida Dalvaneide para fazer parte da nossa conversa. Muito obrigada. E também a querida Fátima. Muito obrigada. Como vocês podem ver, eu estou em belíssima companhia. Vamos começar nos apresentando, né? Meu nome é Mariângela de Souza Moreira Gomes, sou preletora da Seitianoye, educadora, sou advogada e professora. E vou ter a honra de mediar essa roda de conversa tão especial. Vamos começar pela Dalvaneide? Dalvaneide, por favor, para a sua auto-apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui, né, nessa roda de conversa com educadores. Eu me chamo Dalvaneide Araújo, sou preletora da Seitianoye, conheço Seitianoye desde 1984, sou casada, conheci o meu esposo dentro da Seitianoye, sou casada como preletor, né, e supervisor, sou mãe de 5 filhos, e atuo como professora universitária e também eu sou pesquisadora, né? Eu sou doutoranda da Universidade de Coimbra, ligada aqui no estado de Pernambuco, à Universidade Federal de Pernambuco, e pesquisadora de educação. Então, eu estou me sentindo bastante à vontade de estar aqui no meio de educadores. E imensa gratidão por essa oportunidade. Muito obrigada, minha querida. Eu não falei que ela é especial. E companhia também. Por favor. Olá, meus queridos amigos, Mariângela, Dalvaneide. Eu sou Fátima Cristina Retiossi, professora, engenheira civil, atuo atualmente, sou solteira, conheço a Seitianoye desde 2008, preletora desde 2014. A educação da vida foi o que me trouxe para cá. Atuo atualmente como engenheira, sou professora aposentada, então eu estou levando a educação da vida nas minhas obras. Estou atuando mais como engenheira agora, como professora, algumas aulas que eu dou para amigos particulares, vou fazer alguns trabalhos voluntários em escola, usando a pedagogia da Seitianoye, mas dentro das obras, como engenheira civil, estou levando a educação da vida. Isso está dando muito certo. Meu Deus, que maravilha! Como vocês podem ver, nós estamos com duas pessoas vocacionadas para a educação, nas mais variadas áreas, né? Engenharia civil, o mundo acadêmico propriamente dito, e o tema dessa nossa roda de conversa, que eu deixei para falar agora, para ficar bem assim, cheio de suspense, é a atuação da mulher na educação. E me veio uma pergunta. É só uma provocação, tá? A educação é tarefa feminina? O que vocês acham? Os que estão nos assistindo, nós vamos ouvir aqui nesse bate-papo a preletora Fátima, por favor. Fátima, educar é sinônimo de mulher? Não necessariamente. A palavra educar significa educar-se. Você sempre vai estar se reeducando para poder educar. Isso cabe tanto ao homem como à mulher. Mas a natureza feminina, ela é mais propícia a esse aceitamento, com a mente mais docilidade para tentar mudar. Então, no início, a mulher não atuava na educação, ela atuava dentro da casa, ela era preparada para casamento, para criar os filhos. Já nesse instinto, ela já educava, né? Educar os filhos, organizar a casa. Dentro da escola, era só os homens. A partir do século XIX, início do século XX, a mulher começou a atuar na escola primária. Então, com aquele intuito do maternal, com o instinto maternal, a mulher tem mais essa propriedade, está ligada à educação, mas não necessariamente. Tanto o homem como a mulher, eles podem educar. Tanto que a gente vai se reeducar para poder educar as pessoas.
dos educadores. Neide, você discorda, concorda, completa, e aí? Eu concordo, né? E ratifico tudo que a nossa amiga Fátima falou, né? Na verdade, a gente conhece bem a história do nosso país, né? E a gente sabe que no início a educação ela começou com os homens, né? Muito naquela época que a educação era voltada, quem ofertava a educação era a igreja, né? E eram os padres, né, que faziam, que davam a educação, né, e só quem podia ir para a escola também eram os homens, as mulheres não tinham direito de estudar. Então, a escola, a educação no sentido de escolarização era muito longe das mulheres, da realidade das mulheres, né? E aí, quando começa, né, o aumento lá da Revolução Industrial, o aumento dos operários, lá na década de 30, começa as mulheres a entrar no mundo do trabalho. Aquela que tinha poucas qualidades intelectuais, mas não eram intelectuais porque elas estudavam, eram intelectuais porque elas não viviam no seio de uma família bastarda, né? Então, aquelas que não viviam nesse local, elas iam para a indústria, trabalhar como operárias. E aquelas que já viviam no seio de uma família mais abastada, né? Não era a classe, que hoje a gente diria nas classes sociais, ela não era uma classe A, mas era lá uma classe B e C, então essas iriam para as escolas, né? Porque a escola, antes, ela era realmente para uma elite bastante fechada, e essa elite, por a gente viver numa sociedade machista, essa elite, ela era feita pelos homens, então as mulheres não tinham direito de estudar. Mas quando precisa que todos, a necessidade de todos deverem ir para a escola e se escolarizar para poder trabalhar numa indústria, que o mínimo que precisava era saber ler e escrever, aí aumenta o número de escolas, a educação ela passa a ser do Estado e não mais da igreja, e aí precisava que pessoas conseguissem dar conta, e o número de mulheres era muito maior, que não trabalhava, era muito maior do que o dos homens, mas tinha uma coisa que era muito séria aí, né? Que ela dava conta dessa fase do ensino primário. Por quê? Porque era a continuação do lar, né? Então, a mulher, ela dava essa continuação do lar na escola. Agora, é interessante, sabe, Maria Ângela e Fátima, quando a gente faz esse estudo, né, pensando o que na Seitianoé estava acontecendo naquela época, a gente pega aqui a Verdade da Vida, volume 29, né, que o mestre Masaharu Taniguchi, né, ele diz aqui, esse livro, ele é um livro voltado só para mulheres, né? Ele é exatamente a educação da mulher. E eu digo que toda mulher, ela deve ler esse livro. Eu tenho ele como uma Bíblia na minha vida, né? Uma segunda Bíblia, porque ele traz exatamente esse qual o papel nosso da mulher, né? Não só na educação, mas em tudo. Mas pegando um pouco a educação. O mestre diz aqui no capítulo 2, ele diz sobre a expressão porque é mulher, né? Ele diz assim, não se subjugue melhor, né? Com a palavra negativa. E ele vai trazendo para a gente alguns fatores que influenciaram as mulheres a se achar menor, né? A se achar, se colocar na condição de não só de criar um complexo de inferioridade da mulher. Na verdade, é isso, né? Ele diz assim: um dos fatores que impediram muito o tempo da evolução da mulher, principalmente no Japão, que é de onde ele escreve, ele diz: foi o costume dos pais dirigirem as crianças do sexo feminino com a palavra: seja comportada porque você é mulher, você não consegue fazer isso porque é mulher, você não deve ter aspirações tão grandes porque você é mulher, e etc. Isso ele está escrevendo na década de 30. E é exatamente na década de 30 que acontece a Revolução, né, industrial, e que as mulheres começam a ir para o ambiente, né, escolar. Então, quando elas começam a perceber que elas têm sim o direito e que elas devem sim ter não só o direito de estudar, mas ir mais além até de ensinar. Então, quando acontece, veja, na década de 30,
o mundo inteiro ainda era bastante machista, aí vem lá um japonês de uma terra onde a mulher tinha que andar atrás do homem, ele coloca a professora Teruko do lado e ainda diz, né? Aqui no primeiro capítulo desse livro, que eu acho fantástico, ele já diz assim, né? Mude completamente seu conceito sobre condição de mulher. Aí ele diz, não vá, não dependa demasiadamente dos homens. Você pode sim, né, crescer e ter esse crescimento profissional. Então, daí, quando a mulher começa a atuar. Mas não quer dizer que a educação seja extremamente feminina, né? Ao Sim. contrário, na década de 80, quando a gente começa efetivamente a profissionalizar, né, o papel do educador, aí o homem começa, aí ele retorna, né, a esse cenário, inclusive nos anos iniciais, né, que antes se chamava primário e hoje a gente chama ensino fundamental, anos iniciais, ele retorna a esse papel, né, que a mulher conseguiu dar conta muito bem, porque ela fez disso a extensão do lar, né? Uhum. Dalvaneide, aproveitando toda essa adequação de tempo e espaço que você fez, volto para a Fátima, já por ela, até profissionalmente, ser uma desbravadora, né? Porque engenharia, não sei hoje, mas quando ela começou a estudar, com certeza ainda era um mundo muito masculino, né? O que você utilizou do ensinamento da Seitonoye, da prática educacional da Seitonoye, educação da vida, para ter sucesso na sua profissão como mulher engenheira? Mariângela, quando eu comecei engenharia, em 1985, o curso, logo que eu comecei, eu já fazia matemática, que era um curso determinado para homens. Na minha turma de matemática, eu era a mais nova, com 18 anos, 17 para 18 anos. Uma turma, fiz um curso noturno, porque a faculdade que eu estudei só tinha à noite. Eu era uma das 4 mulheres que tinha nesse curso. No ano seguinte, entrei em engenharia. Entrei em engenharia em Mogi das Cruzes, na Universidade de Mogi das Cruzes. Aí eu vi um cenário completamente diferente. Era também nova, a turma totalmente nova, mas ao contrário. Foi uma turma que eles falaram que era ao contrário. Eram 4 mulheres e um homem, porque no curso diurno tinha mais mulheres do que homem. Mas era assim, muito machista. Eles falavam, vocês vêm procurar marido. Era um curso que eles falavam, mulher que faz engenharia civil vem procurar marido, o campo não é aberto. Tanto que quando eu fiz estágio na Dersa, na rodovia Ayrton Senna, onde trabalhadores, só tinha eu no polo, eu e uma secretária, até o cozinheiro era homem. Então, ficou muito difícil, mas assim, fui em frente, eu tinha o apoio do meu pai e da minha mãe, vai em frente, vai fazendo. E eu gostava muito dos números, e na faculdade eu era muito curiosa, ia estudando, ia fazendo, tanto que às vezes a gente tinha aula no primeiro ano. A única matéria que eu fiquei em exame foi educação física, então virei uma piada na faculdade. Imagina, fui fazer exame de educação física. Estavam todos o primeiro ano é básico, então tinha engenharia civil, química, mecânica é mais de homem, metalúrgica, estavam todos lá assistindo eu fazer exame. Aquela brincadeira, entre aspas, aquela tiração saudável de sarro, como que vai? Em vez de ficar em cálculo, física, fica em educação física. E aí foi por diante. Então, fui levando. E foi um campo que eu fui construindo ao tempo. Fiz estágio na Sabesp, me especializei em água de rede esgoto. Tive a oportunidade de trabalhar com um engenheiro Molina, ele tinha uma cabeça muito aberta, então ele tinha eu como estagiária, a Márcia e a Cláudia. Então ele dava para a gente a oportunidade de ir aprendendo e foi nos ensinando. Isso não foi dando segurança. Quando eu terminei engenharia, mudei de São Paulo, porque Mogi de São Paulo é pertinho, eu morava na Vila Maria, Vila Medeiros ali por perto, então era rápido para chegar em Mogi, 1 hora. Quando eu mudei para Palmital, o campus se fechou para engenharia. Então, assim, era um mundo
A cidade é pequena, nós éramos em 11 engenheiros na cidade, já tinha os que tinham o nome feito, estava chegando agora, embora minha família seja daqui. O que eu fui? Fui para a sala de aula, que eu também tinha o curso de matemática, licenciatura plena em matemática e física, fui para a sala de aula. Aí eu me encantei com a sala de aula e fiquei lá. Agora, dentro da engenharia, muitas vezes, quando eu comecei a trabalhar nas obras, eu pedia, Deus, antes de conhecer a Seixinoe, me orienta. É um universo masculino, mas já tinha essa conexão com Deus. E atualmente, o que eu faço? Todo projeto que eu vou desenvolver, eu faço oração para aquela família que está fazendo aquele projeto, para aqueles pedreiros que vão trabalhar, para aquela mão de obra que vai estar lá, dá tudo certo. E tem ido assim. Não é um campo ainda. Atualmente está mais fácil para a mulher, mas em obras ainda tem alguma, vou dizer, uns 10% de discriminação que tinha quando eu comecei. Mas está mais tranquilo agora. E a mente da gente muda. Se você está com uma mente aberta, você vai e muda. Verdade. Fátima, e ainda, só aproveitando essa sua fala, antes de voltar para a Dalvaneide, nós lidamos com a educação da vida, né? A forma de ensinar, Isso. um dos princípios da Seitinoye. Você, na sala de aula, que princípios você adota? O princípio do que toda criança, ela é capaz de aprender. Aquele princípio do amor, você tem que ver, você se colocar no lugar do outro. Sempre tive essa pensa assim, como que essa criança passou a noite? Se ela dormiu, se ela teve, como eu sempre dei aula logo cedo, as primeiras aulas começavam às 7 horas da manhã, essa criança tomou um café da manhã, essa criança teve uma noite tranquila, como que foi o amanhecer, aí, a chegada dela até a escola, porque às vezes eu pensava assim, se eu estou aqui hoje, eu tenho uma cabeça mais firme, eu tenho um alicerce, sempre fui alicerçada na fé. Em casa, a gente sempre teve muito essa parte de estar conectado com Deus. Então, ninguém saía de casa antes de rezar. Depois que eu conheci a Seichinue, comecei a praticar a oração aos antepassados, o agradecer, mas sempre tive esse agradecimento. Então, dentro da sala de aula, eu sempre quis ter esse olhar, embora muitas vezes não tinha. Foi uma reeducação que eu fui fazendo comigo. Então, olhar para o outro e ver o que está acontecendo. Então, nesse papel, é muito importante. Ver aquela menina, dei aula há muito tempo em periferia, então as meninas ali, o que era o básico para elas? Casar, ter filhos era o máximo. Eu falava para elas, vocês podem casar, ter filhos, mas podem ter uma profissão, ser independentes, ter a sua independência profissional. Você pode ser uma dona de casa, mas ter uma profissão. Isso é muito gostoso. E sempre fui dando meus exemplos. Falei, é professora, não sou casada, que todos sabem disso, né? Mas eu tenho uma casa que eu cuido, tenho a minha casa, eu cuido, gerencio, e tenho a minha profissão paralela, porque até 2019, a engenharia era uma profissão paralela. Eu deixava ela de segundo lado. E vou dando conta das duas, e vocês podem fazer isso, é acreditar no potencial de cada um, é isso que a gente precisa, e eu acho que esse é o nosso papel, é acreditar e fazer que o outro acredite. Agora, se você não acredita em você, como que você vai falar para a pessoa, acredita em você? Você tem que passar essa convicção para ela. Dalvaneide, aproveitando a fala da Fátima, nós estamos num ping-pong aqui muito gostoso, né? A Fátima colocou a atuação dela profissional, deu mais ou menos a noção dos desbravamentos dela, né, na profissão. Vou fazer o inverso com você. E a Dalvaneide, esposa, mãe, como é que ela coloca a educação da vida? Deixando um pouquinho de lado a pesquisa, como é que ela coloca a educação da vida na família? Conheci a Seitonoe em 84, né? Não era da área de educação, não tinha filhos, inclusive quando eu conheci a Seitonoe, eu fui diagnosticada, eu tinha um problema de saúde muito sério, que eu sangrava durante 21 dias no mês, né?
E quando eu fui no médico, ele pediu para fazer todos os exames, porque a perspectiva dele era de retirada do útero, e eu não tinha filhos, né? E graças a Seitonoye, eu consegui, hoje eu tenho 5 filhos, né? E continuo com o útero, né? Mas também se precisasse retirar, retiraria, porque esse corpo, na verdade, ele é apenas uma vestimenta, né? É isso que a Seitonoye nos ensina e nos mostra. Nós somos muito maior do que isso que é o mundo fenomênico, né? Nós somos filhos de Deus e é algo muito maior. Então, mas eu tinha uma missão de ser mãe, e eu acho interessante porque eu trabalhava na área de gestão, e uma vez eu recebi aqui, meu marido era presidente preletor dos jovens, e a gente recebeu uma preletora, Sônia Hipólito, que ela, conversando aqui com a gente, ela disse para mim, né, Dalvaneide, vocês, na época eu tinha 3 filhos, né, eu só tinha 3 filhos, né, ainda estava no caminho do quarto e o quinto, e ela disse para mim, Dalvaneide, você tem uma missão muito grande com a educação, por isso que você é mãe, né, e eu nunca pensei em entrar na área de educação, mas entrei meio que por acaso, mas a educação é um vírus contagioso e incurável, e fiquei, né. E eu acredito que essa afinidade de o que a gente já fazia em casa levar para o ambiente de trabalho e vice-versa, isso me ajudou bastante. Uma das coisas que a gente precisa tomar de base, assim, ter como ser uma questão basilar na nossa vida, quando a gente pensa na educação da vida colocada, seja dentro do lar, ou seja no ambiente de trabalho, é a questão de, como disse a preletora Fátima, da valorização, né, do homem filho de Deus, né, que é muito mais do que isso. Na verdade, a vida volume 14, o mestre traz aqui para a gente, né, quando ele diz que a pedagogia da Seitonoye, ela não é uma ideia convencional, né? Ele diz aqui que o objetivo, ela traz como objetivo do homem não apenas se tornar um dicionário ambulante, não é isso, não é a ideia, né? E nem ter uma pessoa ter sucesso financeiro. Ela espera o desenvolvimento humano algo muito grandioso, que acredita que a educação ela consiste no despertar do homem, que é algo grandioso. Então, é muito maior do que aprender a ler, ser um dicionário, ou ter sucesso na vida financeira. Mas esse despertar desse homem grandioso. E é isso que a gente deve levar para dentro de casa, né, com os 5 filhos, esse despertar desse homem grandioso. Eu digo homem, mas é homem, mulher, né? Eu tenho 3 mulheres e dois rapazes, né? Então, assim, esse despertar desse ser humano maravilhoso, de que é filho de Deus, de que é capaz, né? E isso deve ser uma questão basilar na nossa vida, quando a gente pensa em educação. Eu olhar para o outro e saber que aquilo é apenas uma vestimenta. O que pode estar aparentando ali de coisas que a gente acha que deve ser melhorado, é olhar por trás disso, despertar esse homem grandioso, desse ser humano grandioso que tem ali dentro. Aí o mestre dá vários caminhos para se chegar lá. Um deles é o poder da palavra. Eu diria que é o maior de todos, né? O poder da palavra. Quando eu consigo elogiar, quando eu consigo elogiar o que deve ser elogiável, né? Quando eu consigo fazer palavras afirmativas com aquele ser humano que está na minha frente, seja ele filho ou aluno, eu consigo fazer com que ele exteriorize esse ser humano grandioso que ele é, né? E aí é muito legal a gente pensar, lembrar daqueles 5 desejos básicos do ser humano, né? Eu gosto muito de lembrar, sempre que eu lembro esses 5 desejos, lembrar que um educador nosso aqui da Seitonoye, o grande preletor Cláudio Honor José de França, daqui do Rio Grande do Norte, ele apresentou em um dos congressos da educação da vida, que ele colocou isso em prática na sua escola, numa sala de aula e numa escola que era tida assim como a rebelde, né? Então, esses 5 desejos básicos do ser humano: ser amado, né? Ser livre, ser útil, ser reconhecido e ser elogiado. Se eu aplico isso, seja no meu filho, seja no meu aluno, eu consigo exteriorizar, né, esse ser humano grandioso. E quando é o ser reconhecido, olha, reconhecido o que há de bom. Aí é quando eu uso o poder da palavra, né? O ser humano, ele cresce, assim como a planta cresce na medida em que o sol aparece. O ser humano, ele cresce na medida em que ele é elogiado.
Então, é isso que eu procuro levar dentro de casa. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil, principalmente quando a gente pensa na educação em sala de aula, né? E até também dentro de casa, tem momentos que a gente não consegue achar nada para elogiar, aí a gente fecha os olhos e diz, mas é filho de Deus. Então, tem um elogio para se dar, né? É filho de Deus. Verdade, verdade. Fátima, na sua experiência de sala de aula, eu sei que você é uma professora de matemática espetacular, inclusive eu falo isso pensando na minha experiência particular, né? Você coloca a educação da vida como? Cita um caso assim que você teve mesmo que buscar o ensinamento para poder ajudar aquele jovem a extrair a potencialidade infinita. Tive vários casos assim, Maria Ângela. Desde 2008, quando eu conheci a Seixinoe, comecei a ler as revistas, comecei a praticar, os artigos que eu primeiro li é da educação. Então, fui colocando em prática. Em 2008, 2009, eu dava aula de física para o primeiro, segundo, terceiro colegial, adolescentes. Eu tinha um aluno que ele deixava tudo fechado, ele falava assim, eu não vou fazer, porque eu sei que existe a progressão automática, só em física eu não vou ficar reprovado, eu não sei, eu não entendo, eu não consigo. Aí, quando eu comecei a assistir, eu comecei a testar, fazer para ver se dava certo, eu comecei a fazer as práticas com ele, sem ele saber. Mentalizava ele, fazia o caderninho de elogios. Você é filho de Deus, você é perfeito, você é capaz, você vai fazer, você vai conseguir fazer, você vai ser estudioso, e foi fazendo. Fazia, escrevia, e quando eu entrava na sala de aula, e olha que física são 2 aulas por semana, então eu entrava na sala dele uma vez por semana, que as 2 aulas eram em seguidas, e ia mentalizando, cada vez que eu olhava para ele, ia mentalizando, ia fazendo. De repente, ele começou a fazer. Um dia um aluno falou assim, nossa, ele falou assim, já terminei a lição, professora. E eu sempre procurei ligar a física com a parte histórica, com o que você usa no dia a dia. Porque física, todo mundo pensa que é só cálculo. O cálculo é a parte da comprovação. Mas a física, ela está presente em todos os lugares. E física é uma coisa assim, ou você gosta ou você não. E como meus alunos gostavam muito de futebol, eu sempre relacionava o estudo da física com as partidas de futebol, a velocidade, a distância, e foi fazendo. E ele foi fazendo, um dia ele chegou e falou assim, já terminei. O outro falou assim, nossa, o que você fez para terminar tão rápido? Professor, ele fez a lição hoje. O apelido dele, eu não lembro o nome, porque ficou gravado o apelido, era Leitinho. Leitinho fez a lição. Então, nisso eu fui colocando, foram os elogios, foi a prática. Não foi de um dia para o outro. Isso eu comecei com ele quando ele estava no primeiro colegial, eu fui ter esse resultado quando ele já estava no segundo colegial. Eu tive o prazer de pegar turmas que eu pegava primeiro, segundo e terceiro colegial, e dava continuidade com o trabalho com eles. Então, esse projeto eu fui fazendo com eles, e eu fui vendo o desenvolvimento. E cada vez que ele fazia, mesmo que estava errado, ótimo, você fez, está excelente, mas se a gente fizer por esse caminho, será que não fica mais fácil? Será que não é um caminho mais curto? E fui fazendo. E como a Delvanete falou, é o elogio sincero na hora certa. Então, é isso que a gente tem que extrair. E fui deixando ele se sentindo útil na sala de aula. Não aquele aluno que fica ali no cantinho, porque se ele está quieto, com a cabeça abaixada, ele não vai dar trabalho, então ele está quieto. Não é isso. Ele foi se envolvendo e fazendo. E ele terminou o terceiro colegial, foi fazendo, assim, não era um aluno de 10, mas era um aluno que desenvolveu o seu potencial, ele foi acreditando nele. Eu acho que é isso muito importante, a gente colocar os 5 desejos do ser humano: ser útil, elogiado, amado, reconhecido e ser livre. Então, cada um tem o seu tempo de aprendizado. É o que eu falo, física e matemática, para mim, é muito fácil. Agora, vai me dar algum texto de português para ler? A história eu ainda gosto, porque a física está muito ligada com a história e a filosofia. Mas português, até hoje tenho algumas dificuldades, eu procuro dicionário, procuro perguntar para alguém. Então, a gente tem que ver isso, aonde que o talento dele vai ser desenvolvido.
porque capacidade infinita todos nós temos, mas a gente vai ter um talento desenvolvido em alguma parte. E graças a Deus, cada um tem o seu talento diferenciado, mas é as práticas. O caderno de elogios funciona muito. É verdade, é verdade. Dalvaneide, e você, dentro da sua prática de sala de aula, de pesquisa, quais as técnicas que você aprende na educação da vida que você usa? A que eu uso sempre é a questão do poder da palavra, né? Essa daí eu uso sempre. Agora, isso, quando eu trabalhei com ensino fundamental, eu vi como isso dava uma virada na cabecinha das crianças, sabe? Lá dos pré-adolescentes, isso dá uma virada muito grande, porque muitos nunca ouviu falar, nunca recebeu nenhum elogio, né? Eu, inclusive, já contei aqui alguns relatos de experiência daquele momento e que foram muito fortes na minha vida. E quando a gente pensa em adulto, não adianta, eu não posso chegar em ensino superior e elogiar simplesmente de graça, porque se eu elogio, né, como eu elogio uma criança, a criança se aproxima, eu elogio, eu abraço, eu beijo, pode ser um pré-adolescente, ele recebe aquilo de coração aberto. No ensino superior, eu já não consigo fazer isso com tanta facilidade, porque ou ele acha que eu estou com algum interesse, né, ou acha que essa professora é meio maluca, né? Mas aí eu tenho outras formas de elogiar, que é exatamente o produto, né, aquilo que ele traz, né, para a gente. Ou uma outra coisa, que eu tenho uma grande vantagem, eu posso dizer que a minha pesquisa ela é ligada à educação emocional, graças a Seitonoi, e por conta da pesquisa eu também consigo levar literaturas da Seitonoi para dentro do ambiente, né, de trabalho. E quando eu começo aí a provocar essa questão da educação emocional, aí fica mais fácil de eu entrar com a Seitonoi, sabe? Fica muito fácil. E é interessante porque a gente começa, muitas vezes o próprio aluno chega e diz assim, professora, por que a senhora é diferente? Por que a senhora traz isso, né? Quem é esse filósofo que a senhora está trazendo, esse Taniguchi, que a gente não tem aqui? E eu coloco isso, quando eu vou dar a filosofia da educação, eu coloco isso lá na bibliografia e coloco como referendando mesmo, né? Quem é esse que não tem, a gente nunca ouviu falar? E aí é uma maneira que a gente tem de trazer, né? E de mostrar, olha, existe um outro tipo de educação, né? Que a gente hoje, a ciência chama como educação positivista, né? Desculpa, positiva, não é positiva, a educação positiva, que é da psicologia positiva, mas que isso lá em 1930, quando ninguém ouvia falar isso, porque a psicologia positiva chegou agora, em 98, né, na década de 90, final da década de 90, mas lá em 1930 já existia uma pessoa que falava sobre isso. Então, é o momento que eu trago, né, para isso. Mas o poder da palavra sempre, sabe? Sempre. É muito fácil eu encontrar na minha frente um aluno que diz assim, professor, eu quero que a senhora me oriente no TCC, porque eu não sei escrever nada, eu não consigo ler, eu sou uma pessoa completamente travada. E eu digo, não é verdade. Se você está falando, isso não procede. E quando termina uma pessoa com um TCC que termina sendo aluno louvável, né, tendo a nota máxima, o TCC indo para um artigo de publicação, mas por esforço próprio dele. Quando eu começo, e boto mesmo, sabe, tarefinha. Repita para você antes de dormir, ao acordar, vá meditar, leia o livro tal. Todo mundo sabe que eu utilizo na minha pesquisa, né, o livro de Roy Eugene Davis, eu ando com ele para tudo que é lugar, né, esse aqui, Imaginação Criadora, e eu já passo para ele, estava comentando com o preletor Luiz, agora há pouco, que o supervisor da nossa regional, que por acaso é meu marido, né? Nada por acaso de propósito, chegou um dia desse em casa falando assim, não é possível, se eu estou com um livro desse, a gente, por mais que compre, termina saindo muito, mas porque a gente divulga, né? Então, esse livro aqui é um dos livros que eu sempre passo quando algum aluno está com algum problema, lê esse livro aqui, né? Faz as técnicas que está aí dentro, e você vê a grande mudança que existe na vida das pessoas, né? Então,
Hoje, trabalhando com adulto, eu vou por esse caminho. Já mando ler, já mando praticar, mas quando eu estava trabalhando lá no ensino fundamental, fica mais fácil, assim, você abre o coração, eles são mais rebeldes, né, aparentemente, mas eles te ouvem. A professora é muito aquele papel da mãe, né? Então, consegue te ouvir, consegue... Às vezes tem até raiva de você exatamente por você fazer esse papel de mãe, né? E aí transforma, né? Transcende, não, desculpa, transporta, né? Essa mágoa que tem aí da mãe para a professora, mas também ele se torna mais aberto, por a gente ver esse calor materno. E com adulto você tem que ir mesmo no papo que eles consigam entender. Então eu já vou lá, ler, pratica o que está aqui, depois a gente conversa. E eu, graças a Deus, durante todo o tempo que eu tenho dentro da Setionei na área de educação, eu tenho muitas pessoas que foram minhas alunos meus, e que hoje em dia estão dentro e fizeram parte da Setionei. Inclusive, eu tive uma aluna que ela chegou a ser presidente da associação local, né? Ela hoje já partiu para o mundo espiritual, mas eu tenho muita gente, assim, esses dias eu tive uma surpresa, porque é uma senhora que gosto muito dela, e minhas filhas também gostam muito dela. Ela chegou para dizer para mim: você sabe como é que eu conheci Setionei? Não lembro. Ela tem. Minha filha foi sua aluna. E minha filha levou para casa a Setionei e, graças a Deus, salvou a família inteira, né? A André, que hoje mora em São Paulo, e hoje é ela, a filha dela, todo mundo é da Setionei. Mas minha filha foi sua aluna. E você levou a Setionei para dentro de sala de aula, porque você foi falando do poder da palavra, e aí hoje ela faz parte, é uma dirigente, faz módulo, né? Então, assim, é interessante, né? A filha teve que ir embora aí para São Paulo, mas a família toda que ficou, né, permaneceu dentro da Setionoê, né? Eu nem sei se a filha continua frequentando, que eu esqueci até de perguntar isso a ela. Mas de vez em quando a gente encontra uma coisa dessa, né? E é a gente ser, sabe, Mariângela? É o que eu costumo falar assim. Sabe a história das palavras convence, mas o exemplo arrasta? Quando você é, você é. Então, aonde você chegar, você é. Não é fácil a gente, no início, a gente colocar isso como uma prática da nossa vida, né? Do poder da palavra, não é fácil. Porque você abre a televisão, está falando de coisa ruim, você chega, principalmente se você é da área de educação, né? Está aí a reclamação com o salário, tá aí. Não é fácil, mas não é impossível. E aí é a persistência. Todo dia é um novo dia. Se eu não conseguir ontem, eu tento hoje. Se eu não conseguir, e a meditação é o caminho para a gente conseguir serenar a nossa mente e tomar as nossas decisões daquele dia, né? Poder da palavra. Dalvaneide, você está falando de várias práticas, eu vou puxar pela Fátima a ideia de como aprender o educar, a forma de educar segundo a Setionoye. O que é o ciclo de estudos da educação da vida, Fátima? O ciclo de educação da vida, o SEV, que a gente chama de SEV, foi o que, vou te falar assim, salvou na escola para mim. A minha continuidade, o meu término na escola. Eu comecei a fazer o SEV em 2009. Foi logo que eu comecei a Setionoye. E eu estava em 2009, eu fui chamada para trabalhar na Secretaria de Obras de Tarumã, na área de engenharia. Então, consegui conciliar os dois. Chegou um período que eu falei assim, não vou ficar na sala de aula, vou ficar só como engenheira, pelo valor financeiro. E comecei a fazer o SEV. Na minha regional, que é Ourinhos, não tinha o SEV, eu ia para Marília. E lá, as práticas, o entusiasmo que os professores iam falando. Eu tive o prazer de ter grandes professores, orientadores no SEV, a Lair Correia, a Emica, e a gente foi falando, e fui colocando em prática. Aí eu falava assim, pensava assim, mas se funciona aqui, vai funcionar na sala de aula. E fui fazendo. E meu relacionamento na sala de aula foi melhorando muito. Por quê? Eu coloquei em prática meditação, caderno de elogios, oração aos antepassados, a leitura da sutra. Criei o hábito de, antes de ir para a escola, ou sempre, como eu moro em Palmital, lecionava em Assis, são 30 minutos, eu sempre chegava antes, aqueles 20, 30 minutos que eu chegava antes, fazia uma oração dentro do pátio da escola,
Isso foi me fazendo com que eu ficasse mais apegada à escola, porque, como diz a Devaneide, sala de aula, educação, é um vício que, quando a gente pega esse vírus, ele não sai mais da gente, graças a Deus. É um vírus bom. Então, fui criando mais amor nisso, e vendo que meus alunos estavam indo cada vez mais se desenvolvendo com as... Por quê? Quem mudou? Eu. Eu me reeduquei e continuei para educar meus alunos, para ensinar, para transmitir esse conhecimento. Então, foi através do SEV. O SEV, esse curso maravilhoso de 3 anos, que eu falo para você, já falei várias vezes, ele foi melhor do que o mestrado para mim, que me deu essa base para ficar firme na sala de aula, aplicar todas as práticas conhecidas dentro da sala de aula e ver o resultado, porque a gente vê o resultado, é só praticar, ver o crescimento da criança. E não praticava só com meus alunos. Quando eu via atender as mães, ensinavam a elas. Eu tive uma mãe que eu, por 2 vezes por semana, ficava um pouquinho fora do horário, quando terminava a aula, vinha ela e o filho, e a gente fazia meditação. Ensinei ela a meditar, a respiração, expliquei para ela a meditação que eu fazia, Shinsokan. Embora ela fosse evangélica, ela aceitou fazer, porque ela via que o filho ia ficando mais calmo, mais tranquilo, ele conseguia conter as emoções dele com mais facilidade. Então, aonde que eu aprendi tudo isso? No SEV. Por isso que eu falo, o SEV é fundamental para a gente. Então, é um curso que nos dá essa amplitude de pôr em prática na sala de aula. Muito bom, muito bom. Meninas, vocês não vão acreditar, mas nós estamos chegando ao final. Passou tão rápido esse bate-papo, né? Nós ainda temos tanta coisa para falar sobre o SEV, Ciclo de Estudos da Educação da Vida, mas você pode obter essas informações, quem está nos assistindo, através da Superintendência dos Educadores da Seitonoye do Brasil. Está passando aí o link, os telefones, a forma de obter essas informações, também nas associações regionais dos educadores, né? Nós temos por todo o Brasil, então essas informações serão dadas com mais profundidade. Então eu passo agora para a Dalvaneide, para as suas considerações finais, e depois para a Fátima. É uma pena, né? A gente começa conversando, essa roda de conversa, né? E vai. É um assunto que é bastante instigante, né? A atuação da mulher na educação. É a gente lembrar, né, que a educação ela é uma profissão e assim como qualquer outra profissão ela deve ser valorizada porque é uma profissão, é o caminho onde a gente consegue manifestar Deus aqui na Terra, né? Deus precisa se manifestar aqui nesse mundo fenomênico e o caminho para ele se manifestar é através dos seres humanos e na maneira como a gente expressa, né, aqui na Terra é a maneira como Deus se manifesta. É aquela história, né? O homem realizado é Deus revelado. Então, eu queria deixar aqui de mensagem final que a gente possa se realizar na nossa vida profissional como educador, para que Deus é uma prova de que Deus está realmente manifestado, né? As nossas obras não somos nós que fazemos, é Deus. E a mulher, ela tem essa atuação muito forte na educação, porque ela consegue, de alguma forma, fazer com que a nossa vida seja uma obra de arte. E aí ela consegue fazer com que os estudantes que estão com ela também tenham uma vida como obra de arte. Não estou querendo dizer com isso que os homens não consigam, de jeito nenhum. Eles conseguem sim, né? Eles conseguem sim. Hoje já é comprovado que o que se pensava antes, que biologicamente existia uma diferença entre homem e mulher, que a mulher ela consegue ser multitarefas, o homem não, não é real. O homem também consegue. Né? E agora, como passou muito tempo se achando que só a mulher conseguia, então ele muitas vezes precisa fazer um esforço maior. Porque quando ele começa a ser um pouco mais sensível, aí já vem de alguma forma a sociedade, né, achar que não, então ele não é hétero e não é isso, tá? É possível sim ser sensível, é possível sim ter uma atuação igual ou até superior do que uma mulher tenha na educação. A educação ela não é um ambiente exclusivo das mulheres, mas que a gente conseguiu dar conta muito bem quando a gente entrou e que por isso que ainda hoje
a gente está aqui, né, fazendo esse papel maravilhoso, que a gente consegue fazer da vida humana, né, essa obra de arte. Né? Então, que a gente possa realmente ser cada vez mais esse canal de manifestar Deus aqui na Terra, né, através da realização do nosso propósito. Muito obrigada pela oportunidade, né, e até a próxima. Fátima, querida, para suas considerações. Que pena que está acabando, tá uma delícia mesmo esse bate-papo. São assuntos que a gente vai 1, 2, 3 horas. Mas o que eu quero deixar assim, o mestre Masaharu Taniguchi, no livro Guia da Educação do Lar, cita: quando a mãe descobre como é prazeroso estudar e a se aperfeiçoar, ocorre uma transformação no filho. Quando nós, como ser, mesmo usando a fala da Devanente, a mãe, o ser humano, encontra esse prazer, ele é capaz de tudo, porque nós somos manifestação da vida de Deus aqui. A nossa missão é ser feliz e fazer o outro feliz, é manifestar a vida de Deus. Então, nós como mulheres, somos professoras, somos mães, a gente educa desde o ventre, a gente vai educando tudo, já está na nossa alma, no nosso espírito, educar. Não que, como ela disse, não que o homem não possa, ele pode sim, mas para nós, vamos manifestar a vida de Deus que existe em nós. Vamos deixar a vida de Deus que está alojada dentro de nós fluir e transformar, começando pela nossa casa, um ambiente harmonioso. Chegando no nosso trabalho, seja na escola, no direito, na engenharia, na medicina, em qualquer outro lugar que nós estivermos atuando, manifestar a vida de Deus que existe dentro de nós. Vamos levar luz. A nossa missão é levar luz, iluminar as pessoas. Vamos fazer o nosso papel, porque não somos nós que realizamos nossas obras, é através de Deus Pai. E eu agradeço a sua grandiosa oportunidade desse maravilhoso bate-papo. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, do fundo do coração, a gente agradece a essas educadoras de primeira linha por partilharem conosco esses momentos de sabedoria, de intuição, de alegria e de conhecimento do ensinamento da Seiichi Noye. Muito obrigada, que Deus abençoe a todas e todos, né, que nos assistem também, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil, neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Seiichi Noye temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Seiichi Noye explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seiichi Noye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o Templo da Cura Divina. Muito obrigado.